Bom, a gente vai para o terceiro vídeo de hoje, falando um pouco mais sobre comissões, e aí eu peço a vocês que abram um fluxograma que eu tirei da Câmara dos Deputados, né, do site da Câmara dos Deputados, e ele toma como... Eu tomei ele como modelo, mas assim, você pode inverter isso aqui, porque o projeto também pode começar pelo Senado Federal. E esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui. Do ponto de vista prático, é notório que a Câmara dos Deputados ela é onde começa a maior parte dos projetos de lei, e os projetos de lei mais importantes começam a sua votação pela Câmara dos Deputados. Eu já tinha lido para vocês aqui o artigo 64, né? Acho que 64, a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo, dos Tribunais Superiores, terá um início na Câmara dos Deputados. Essa regra, na verdade, vale para todo mundo que, não sendo parlamentar ou não sendo órgão do parlamento, não sendo órgão do Congresso Nacional, venha a apresentar projeto de lei, inclusive para a iniciativa popular. A iniciativa popular começa o projeto de lei de iniciativa popular começa também sua tramitação na Câmara dos Deputados. Então, assim, temos uma pleiade de temas que vão começar sempre necessariamente pela Câmara dos Deputados. Por isso eu escolhi esse fluxograma especificamente, porque ele toma a Câmara como naturalmente acontece, como casa iniciadora. E aqui, antes de entrar nos temas relativos ao trâmite interno, como está posto aqui no fluxograma, eu queria falar 2 minutos, ou talvez um pouco mais do que isso, sobre a relação entre Câmara e Senado Federal. Como eu acabei de dizer, a maior parte dos projetos, não só porque o número de deputados é muito maior do que o número de senadores, mas ainda pelo que está previsto no artigo 64 da Constituição, a maior parte dos projetos, e eu diria dos projetos mais importantes, com maior possibilidade de ser aprovado, são projetos que se iniciam na Câmara dos Deputados. Esse é um tema que diz respeito exclusivamente ao processo legislativo da União, porque, como vocês já devem saber, porque já viram estrutura organizativa aí do Estado brasileiro, no plano local, seja Estado, seja município, seja Distrito Federal, o legislativo é sempre unicameral. Isso por disposição expressa da Constituição Federal. Então não existe possibilidade de subdivisão do legislativo local. Não é? Isso não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existem vários estados que têm legislativo bicameral, existe Senado estadual nos Estados Unidos. Por razões lá muito próprias deles, eles, na maior parte das vezes, os estados americanos têm legislativos divididos em duas casas. Os entes locais dividem o seu poder legislativo em duas casas, organizam o seu poder legislativo num sistema bicameral. No Brasil, o sistema bicameral é só o Congresso Nacional, é só a União que tem. Estados, municípios e Distrito Federal, por determinação e imposição constitucional, são sempre unicamerais.
são sempre unicamerais. Há uma proibição, isso é uma norma de proibição de divisão do legislativo local em mais de uma Câmara. E aí, quando vou indo aqui para a União, a primeira coisa que sempre se coloca é: existe algum tipo de relação de subordinação entre as duas casas? Ou, em termos muito diretos, assim, existe uma casa mais importante do que a outra? O Senado é mais importante do que a Câmara? Existe uma casa alta e uma casa baixa, como historicamente em alguns lugares, durante algum tempo houve em algumas realidades constitucionais? A resposta para o caso brasileiro aqui é da seguinte ordem: não existe a priori nenhuma relação de hierarquia entre as duas casas. Pode existir determinadas competências que sejam só da Câmara e só do Senado Federal. Pode, portanto, haver temas que são só tratados pelo Senado, não propriamente em processo legislativo, mas em temas como, por exemplo, temas de caráter orçamentário, algumas normas que dizem com eventuais conflitos federativos oriundos de temas tributários, são tratados só pelo Senado. Algumas outras competências ou atribuições do Senado tem que são muito específicas, como, por exemplo, a aprovação de embaixadores que o Brasil venha a acreditar junto a indicar para ocupar, o presidente venha a indicar para ocupar embaixadas em países estrangeiros, a aprovação de indicações para ministros de tribunais superiores, como o Supremo, o STJ, enfim. Essas são atribuições só do Senado. A Câmara também tem atribuições só dela, mas são menos importantes e tal. Mas o que eu quero dizer é que, em matéria de processo legislativo das leis, como regra, funcionam sempre as duas casas. Quer dizer, as duas casas vão deliberar sobre qualquer projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. É projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, as duas vão ter que se manifestar. E eu já disse aqui de saída que não existe nenhuma relação de hierarquia entre as duas. E aí vem a questão que se impõe bom, mas em caso de discordância, como é que se faz? Eu disse que a priori não existe uma precedência entre uma casa e outra. A ideia, às vezes, é normal que se tenha essa ideia. O leigo tem uma ideia de que, por exemplo, o Senado é uma casa mais importante do que a Câmara. Sem dúvida nenhuma, o Senado é uma casa mais chique do que a Câmara, né? Existem piadas que se fazem que a única diferença entre o Senado e o céu é que para ir para o céu você tem que morrer. O Senado é tão bom quanto o céu e você não precisa morrer para ir para ele. Então, coisas desse tipo. Mas, no frigir dos ovos, Senado e Câmara estão em pé de igualdade. A priori, não há nenhuma casa com precedência sobre a outra. O que dará precedência efetiva, segundo a interpretação sistemática do texto constitucional e o entendimento jurisprudencial, o que dá precedência efetiva é aonde se inicia a apreciação do projeto de lei.
Então, a casa iniciadora tem precedência sobre a casa revisora. E aí, uma hora o Senado é casa iniciadora. Quando, Renato? Quando o projeto de lei é apresentado por um senador ou por uma comissão do Senado Federal. E ora a Câmara é a casa iniciadora. Quando? Quando, em todas as demais hipóteses. Porque quando o projeto de lei é apresentado por deputado federal, por comissão da Câmara, ou por todas aqueles entes e autoridades que a gente já citou, que embora não sejam parlamentares, têm poder de iniciativa de projeto de lei, há essa apresentação por determinação de 64 na Câmara dos Deputados. Então, assim, numericamente é óbvio que estatisticamente a possibilidade da Câmara ser mais comumente casa iniciadora, ela é óbvia. E efetivamente é isso que acontece. A Câmara é casa iniciadora em 99,9% dos casos, né? Ou 90% dos casos, vamos dizer assim. Bom, mas e aí, no que consiste essa precedência a qual eu fiz referência aí há pouco? O artigo 65 é que é a base da interpretação dessa precedência. Ele diz assim, o artigo 65, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora aprovar, ou arquivado, se rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Ponto. Então, no que consiste a precedência da casa iniciadora? O artigo 65 diz implicitamente o seguinte, e eu vou partir aqui daquela que é, como eu disse, a mais comum das hipóteses. A casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. A Câmara recebe o projeto de lei, venha ele de quem vier, tenha sido ele apresentado por quem quer que seja, e há uma tramitação interna na qual eu vou falar subsequentemente, me valendo um pouco desse fluxograma que eu tirei lá da Câmara. E, ao final, o projeto de lei, com ou sem emendas que podem ocorrer nesse processo, é aprovado. Se o projeto for rejeitado, bom, ele morreu na Câmara mesmo, acabou ali, não temos mais o que discutir. Mas ele é aprovado, seja na sua versão original de apresentação, seja com modificações feitas por emendas ocorridas no trâmite dentro da Câmara dos Deputados. O fato é, ele aprovado com uma determinada configuração, ele vai ao Senado Federal, que aí exerce o poder de casa revisora. E a casa revisora, diz o artigo 65, ela pode muita coisa. Ela pode rejeitar o projeto. Se ela rejeitar o projeto, o projeto vai ao arquivo. O projeto morreu. O projeto não logrou êxito e não foi aprovado. Ela pode aprovar o projeto. E aí temos duas hipóteses. Se ela aprova o projeto como ele veio, se o Senado aprova o projeto como ele veio da Câmara, aí o projeto está aprovado dentro do Congresso Nacional. E também haverá, e vai para a sanção do Presidente da República. Mas pode ser que o projeto sofra dentro do Senado Federal modificações. Ele pode ser emendado, sobre isso que fala o parágrafo único do 65. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. E a casa iniciadora aqui é aqui que se manifesta a sua precedência.
Porque no exemplo que eu estou dando, que é o mais comum, a Câmara, tendo em vista uma aprovação com emendas feita pelo Senado Federal de um projeto de lei que já tinha sido aprovado por ela, a Câmara, anteriormente, a Câmara recebe o projeto emendado pelo Senado e a Câmara pode simplesmente rejeitar as emendas do Senado Federal. E aí, o projeto que ela, a Câmara, enviou, do jeito que ela enviou, é que vai ser submetido à sanção presidencial, que é o ato subsequente que a gente vai estudar aí, não agora, mas acho que não essa semana, mas na semana subsequente. Bom, aí dá para ver vamos entender isso aqui com muito cuidado. Então, assim, no que consiste a precedência da casa iniciadora, que, como eu disse, no mais das vezes, é a Câmara dos Deputados? Essa precedência consiste no fato de que ela pode simplesmente insistir com o projeto que aprovou, rejeitando as emendas feitas pela Casa Revisora. E o projeto é tido como aprovado pelo Congresso Nacional. Agora, isso não quer dizer que a Casa Revisora seja uma casa qualquer, porque, como eu já disse, ela pode simplesmente rejeitar o projeto da Câmara, e se ela o fizer, acabou a discussão. Partindo-se da Câmara como casa iniciadora, o Senado pode rejeitar o projeto. Acabou. Agora o Senado pode emendar o projeto. E aí ele volta à Câmara e aí se faz presente essa precedência da Casa Iniciadora. A Casa Iniciadora examinará as emendas e dirá sim ou não. Não existe a possibilidade da Casa Iniciadora fazer uma nova apreciação com novas emendas para que depois volte ao Senado e fique um ping-pong entre Senado e Câmara. O artigo 65 diz: temos Casa Iniciadora, Casa Revisora. Casa Iniciadora aprova um projeto, manda para a Casa Revisora. Casa Revisora pode rejeitar o projeto, morreu o projeto. Pode aprovar o projeto como ele veio da Casa Iniciadora, segue para a sanção presidencial. Pode emendar o projeto, volta para a Casa Iniciadora. Aí a Casa Iniciadora só vai cuidar de tratar, de apreciar e vai dizer se aceita ou não aceita as emendas feitas pelo Senado, pela Casa Revisora. É isso. Se ela aceitar, ótimo. Se ela rejeitar, prevalece o projeto que ela aprovou em primeiro lugar e mandou para a Casa Revisora. Então, assim, alguém pode dizer, bom, essa precedência é muito forte para a Casa Iniciadora. Sim e não. Do ponto de vista técnico, você tem que entender que a Casa Revisora pode simplesmente rejeitar o projeto. Então, isso é muito poder também. E se emendar, é bom que a gente não deixe de perceber que há um jogo político aqui. Vamos para aquele que é, como eu insisto, a mais comum das hipóteses. Não é a única. Tudo isso que eu estou falando pode ser invertido. O Senado, ainda que mais raramente, pode ser casa iniciadora. Mas, vamos para a hipótese normal. O Senado recebe da Câmara um projeto de lei lá aprovado, discutido e aprovado. O Senado discutirá internamente, em comissões e no plenário, o projeto de lei. É óbvio que existe um diálogo, ainda que não previsto constitucionalmente, ele não é de maneira nenhuma incomum, muito antes ao contrário, ele faz parte do jogo e do jogo lícito. Há um diálogo entre Câmara e Senado. E o Senado pode chegar e falar assim, olha, Câmara, gosto muito do seu projeto, mas tenho
restrições a alguns pontos. Gostaria de fazer emendas. Quero saber qual será a receptividade na hora que o projeto emendado voltar. E essa discussão entre parlamentares, como eu disse, faz parte do jogo político. Muito provavelmente, numa situação como essa, o projeto emendado no Senado vai contar com a aquiescência de um grupo de parlamentares na Câmara. Se o Senado faz muita questão, ele vai procurar o diálogo com a Câmara. Se o Senado faz muita questão das emendas que fez, ele procurará um diálogo institucional com a Câmara e através das lideranças para prospectar qual é o humor da Câmara, tendo em vista as emendas feitas no Senado. E aí as emendas que se pretende fazer no Senado. E se ele percebe, por exemplo, que a Câmara é avessa a qualquer tipo de emenda, e o tema é um tema em que importa ao Senado, porque se o Senado está de acordo com aquilo que foi aprovado pela Câmara, não há problema nenhum. Aí ele aprova como veio e somos todos felizes para sempre. Mas se o Senado tem objeções sérias, antes de qualquer coisa ele vai fazer um diálogo com a Câmara e dizer, olha, como é que é esse negócio aí? Estou querendo fazer umas emendas, vamos discutir, porque o projeto como veio da Câmara não nos parece adequado. E vai haver um compromisso político, muito provavelmente no sentido de que a Câmara respeitará o compromisso assumido pelas lideranças e pela maioria da Casa, respeitará, se não todas, as mais importantes modificações feitas pelo Senado Federal. E eu insisto muito com vocês de que esses compromissos políticos, embora eles não pertençam ao direito, têm que ser estudados lá pela ciência política, enfim, por outras áreas, esses compromissos políticos também não podem ser ignorados pelo direito. Assim, eles são importantes. E eles são importantes porque, faticamente, embora não haja nenhum... Vamos supor que o Senado converse com as lideranças do Senado conversem com as lideranças da Câmara e obtenham das lideranças da Câmara o sinal de que, olha, vocês podem emendar o projeto de lei porque nós vamos aceitar aqui as mais importantes emendas, umas emendas aqui que acorda-se que serão aprovadas pela Câmara. Aí o Senado aprova com modificações o projeto, emenda o projeto que veio da Câmara e ela, nos termos do parágrafo único de 65, o projeto tem que voltar para a Câmara. Aí chega na Câmara, as lideranças não cumprem com o acordo e rejeitam as emendas na sua totalidade feitas pelo Senado Federal e aprovam a lei como ela foi concebida inicialmente e aprovada inicialmente lá antes de ir para o Senado. Bom, uma situação como essa não passa barato no mundo político. Palavra em processo legislativo vale mais do que qualquer outra coisa. Um acordo feito entre parlamentares é cumprido com mais respeito, aliás, há mais respeito ao acordo parlamentar do que a Bíblia Sagrada, não é nem a Constituição, não. Não há coisa mais valiosa no processo parlamentar do que os acordos formulados. Os acordos têm que ser cumpridos, porque se você descumpre um acordo, você é um morto-vivo. Ninguém mais dialoga com você, ninguém mais toma a sua palavra como válida, porque você vai falar assim na sua cara, você já me traiu uma vez, você pode me trair outra vez, então passe muito bem. Eu espere que eu vou dar o troco. Vai vir outro projeto aí da Câmara, e quando chegar aqui no Senado, nós vamos simplesmente rejeitá-lo, porque nós não podemos confiar em vocês. Então, assim, do ponto de vista normativo, existe essa precedência da casa iniciadora, que geralmente, como eu disse, é a Câmara dos Deputados, embora também possa ser o Senado. Toda essa discussão que eu estou falando, volto a insistir, pode se dar
inversamente. Basta que o projeto, como eu disse, seja apresentado por um senador. Aliás, o projeto de nova lei de licitação, que acho que já foi sancionado aí, pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República, ele começou no Senado, foi iniciativa de um senador. Foi para a Câmara propôs várias emendas ao projeto, houve um acordo com o Senado, o Senado aceitou algumas das mudanças, as mais importantes que a Câmara supunha necessárias no projeto de lei de licitação e contratação com a administração pública, rejeitou algumas outras, mas enfim, houve um diálogo aí. E esses diálogos representam compromissos políticos que não podem ser simplesmente desconsiderados. Tá? Então, isso é o primeiro ponto. Então, recapitulando muito rapidamente aqui para você não esquecer, a priori não existe uma relação de hierarquia entre Senado e Câmara, não tem esse negócio de Câmara alta, Câmara baixa, como havia na monarquia, no constitucionalismo monárquico do século XIX, em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Não tem nada disso. O problema aqui, as duas casas estão em pé de igualdade. O que existe é uma precedência da casa iniciadora, seja qualquer que for ela, seja a Câmara, seja o Senado. Como eu fiz a observação, diante do que está disposto na Constituição, normalmente a Câmara acaba sendo a casa iniciadora. E aí ela tem mais comumente esta precedência. E, na medida que isso ocorre, vai haver um diálogo institucional, tal, e nenhuma das duas casas importa. O que é importantíssimo que você tenha em mente é que não existe nenhum tipo de ping-pong, assim, tipo, a Câmara aprova, vai para o Senado modifica, aí a Câmara faz modificações posteriores, aí volta para o Senado. Não tem esse vai e vem, não. É casa iniciadora, casa revisora. Se na casa revisora houve aprovação com emendas, casa iniciadora é chamada a se manifestar sobre as emendas, mas o assunto morre ali. Então não tem vai e vem. Atenção, porque em matéria de emenda constitucional, que vocês já viram, eu só estou aqui repetindo isso não é assim. Lá, porque o artigo 60 da Constituição diz que a emenda tem que ser aprovada por ambas as casas, existe este problema. As duas estão em pé de igualdade e aí não tem esse papo de casa iniciadora e casa revisora. Se o projeto de emenda constitucional começa a ser votado no Senado ou na Câmara, ele só é aprovado quando há um acordo entre as duas casas acerca do conteúdo da emenda constitucional. Isso que diz o parágrafo 2º do artigo 60 diz: a proposta, parágrafo 2º do artigo 60, que fala sobre emenda constitucional, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, voltando aqui, embora esse não seja o nosso assunto, em PEC existe este ping-pong. Há um vai e vem entre casa revisora, casa iniciadora, casa revisora, na casa revisora e casa iniciadora. Mas pode haver um ping-pong entre Câmara, Senado e tal. Eu estou passando pela emenda porque a emenda é matéria de poder constituinte e vocês já viram as coisas mais importantes sobre ela. Mas eu estou marcando a diferença porque a
que na apreciação de projeto de emenda constitucional não existe precedência. No caso dos projetos de lei, da apreciação de projetos de lei ordinária e complementar, o 63 estabelece esse tipo de precedência. Tá bom? Então, esse é o ponto aí. Bom, vamos para aquele fluxograma que parte da noção de que que pega o trâmite de um projeto de lei, ordinário ou complementar, começando na Câmara dos Deputados. Tem a apresentação, que é sempre feita por escrito, e aí o regimento interno, e isso é matéria de regimento, estabelece para o presidente da casa a análise, ou a mesa diretora da casa, melhor dizendo, com a decisão final do presidente, por quantas comissões temáticas passará o projeto. Antes de ir ao plenário, um projeto de lei passa por comissões temáticas. Isso aqui que eu estou falando para a Câmara serve ipsis literis para o Senado Federal também, tá? Só estou pegando o exemplo de uma casa, eu não vou fazer isso com as duas, porque seria uma bobagem repetir isso, porque a lógica é a mesma. As comissões, como diz o artigo 58, as comissões podem ser temporárias ou permanentes. As comissões aqui que vão apreciar o projeto de lei, geralmente são as comissões permanentes, que são de caráter temático. Então na Câmara tem comissão de educação, comissão de saúde, comissão de lazer, esporte e turismo, comissão de várias ordens, de vários temas. Quantas e quais são as comissões? Esse é um assunto para regimento interno da casa. Não nos interessa aqui. O fato é que, sendo apresentado o projeto de lei, há uma decisão por parte da mesa diretora daquela casa. Eu estou pegando o exemplo da Câmara, como eu disse, sobre, devido ao tema do projeto de lei, quais serão as comissões nas quais aquele projeto vai passar. É um projeto de reforma universitária. Bom, projeto de reforma universitária é bom que passe pela Comissão de Educação, no mínimo. Mas também tem Comissão de Ciência e Tecnologia. Pode ser que o projeto de reforma universitária também tangencie políticas públicas acerca não só do ensino universitário, mas do desenvolvimento tecnológico, que está intimamente ligado com o trabalho de pesquisa desenvolvido dentro das universidades. Então, esse projeto vai passar por duas comissões, no mínimo. No caso aqui da Câmara, há ainda a noção de tem impacto financeiro. Se tiver impacto financeiro, tem que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, tem que ver como é que isso vai ser articulado em termos de orçamento, porque o projeto de lei com impacto financeiro terá repercussões na elaboração do orçamento do próximo ano, do ano subsequente. Se não tem impacto financeiro, não precisa passar por lá, mas geralmente vai ter e vai passar por essa comissão. Depois ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ. E a CCJ é um exemplo importante, não é o único, mas é um exemplo importante daquilo que eu disse no vídeo anterior sobre a chamada delegação interna. É que tanto na Câmara quanto no Senado, os respectivos regimentos dão à CCJ um poder de delegação interna bastante interessante. A CCJ é uma comissão que avalia o projeto, tendo em vista o seu conteúdo também, mas é de se esperar que essa avaliação contenudística do projeto tenha sido feita nas comissões temáticas, que vão avaliar exatamente o caráter e o valor da proposta contida dentro do projeto de lei.
A CCJ tem um papel mais voltado para a análise jurídica, do ponto de vista redacional, se o projeto está redigido, vazado em termos juridicamente de técnica legislativa e jurídica, está vazado de maneira correta. E mais importante do que tudo, a Comissão de Constituição e Justiça tem que ver se o projeto é compatível com o texto constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça realiza um papel de uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade no âmbito do processo legislativo. E aí é que vem aquela delegação interna prevista lá no artigo 58, parágrafo 2º. Tanto no caso da Câmara quanto no caso do Senado, se a Comissão de Constituição e Justiça considerar, respectivamente, de uma casa ou de outra, né? Estou aqui pegando a Câmara aqui. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara considerar o projeto inconstitucional, por maioria de votos, ela pode rejeitar o projeto, e o projeto vai ao arquivo. É o que se chama, nos termos do regimento interno, de parecer terminativo. Agora, a gente não pode esquecer que o artigo 58, no parágrafo 2º, quando permite essa delegação interna, que no caso da CCJ não é para aprovar, mas é para rejeitar só, sem problema nenhum. Essa foi a opção. A CCJ tem o poder, portanto, pode rejeitar por inconstitucional o projeto de lei, mas 1/10 dos parlamentares pode fazer recurso ao plenário. Existe a possibilidade de que as comissões de mérito, né, as comissões temáticas de mérito, de caráter permanente, tenham também recebido delegação pelo regimento interno da Casa, para apreciar e aprovar o projeto. Então, assim, apreciado que tenha sido pela comissão temática o projeto, vamos supor que o projeto, meu exemplo é de reforma universitária, que a Comissão de Educação tenha recebido a delegação interna a que faz referência ao artigo 58, parágrafo 2º. Se ela aprovou e depois foi para a CCJ aprovou, não havendo recurso da maioria, de mais de 1/10 dos parlamentares, o projeto não passa pelo plenário, o projeto vai direto para a casa subsequente. E a casa subsequente, então, não tem, vai tramitar lá dentro dela e seguindo, novamente, vai passar por comissões e tal. No frigir dos ovos, um projeto de lei, no mínimo, passa no Congresso Nacional, passa por 4 comissões. Uma comissão temática, no mínimo, na Câmara, mais a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Uma comissão temática no Senado, mais a Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Isso é o mínimo. Pode passar e vai passar normalmente por mais de uma. Quando tiver impacto financeiro, vai ter que ir para a Comissão de Finanças. Então, isso aí já passou para 3 na Câmara, 3 no Senado, são 6 comissões. E quais são as comissões que recebem essa delegação interna? O único exemplo que vai me interessar aqui e que eu vou fazer referência é a delegação que recebe a Comissão de Constituição e Justiça, tanto na Câmara quanto no Senado, para rejeitar um projeto porque ele é inconstitucional. Nós veremos que isso é importante, isso já foi até objeto de pergunta em concursos públicos, e no momento adequado eu vou falar sobre a pergunta que foi feita sobre esse tema. Então, essa é a primeira parte do fluxograma, e ela fala sobre isso. Há projetos de lei que não recebe, onde não há previsão de delegação interna para a comissão, e elas vão ter que ir para o plenário. No plenário, a votação é sempre em turno único, presentes 257 deputados, no caso da Câmara, que é a maioria absoluta, pode haver a votação,
E aí o quórum para aprovação depende. Se é lei ordinária, o quórum é de maioria simples. Se é lei complementar, quórum de maioria absoluta. Os 257 são o mínimo para que haja deliberação. Quórum para deliberação, diferente de quórum para aprovação. Quórum para deliberação, quórum para a gente começar a discutir. Continuo no próximo vídeo, aqui o quarto e último vídeo, ainda falando sobre essa tramitação no Congresso Nacional.